Eu podia dizer amém, vamos orar e agradecer a Deus a palavra que Ele transmitiu através dos hinos, das melodias cantadas, das leituras já feitas, que está tudo certo. Mas me disseram que pai também tem que falar nessas horas, né, para as mães, né? E eu gostaria de meditar com os irmãos em cima de uma mulher que eu quase não ouvi dela falar. Até hoje eu nunca ouvi uma mensagem dela. Se alguém ouviu, diga eu ouvi, e graças a Deus por isso. A mulher se chama Abigail. Você conhece a Abigail? Você conhece a Abigail? Hã? É minha avó. A minha avó. Mas a Abigail que eu quero falar não é exatamente a da minha avó, né? Porque eu estaria falando de uma serva do Senhor, né? Que nos deixou, né? Mas de uma outra Abigail. Quando eu estava lendo, estudando sobre ela, lembrei da minha avó, lógico, né? Quem não pode, nesses dias, lembrar daqueles que amamos, né? Mas a Abigail que eu quero falar está no Velho Testamento. Não vou ler o texto, até porque o texto é longo e os irmãos depois abram em 1 Samuel, capítulo 25, versículo de 2 a 35. Essa mulher, Abigail, do Velho Testamento, casada com um certo homem chamado Maom, esse homem é o exemplo do homem que a gente não deve olhar. Um homem sem sabedoria, um homem imprudente, um homem que recebeu a ajuda de Davi, mas não soube agir como homem, vamos dizer assim. Não soube agir como homem. Mas não é sobre ele que eu vou falar. Vou falar da mulher dele, Abigail, que posteriormente veio a ser também esposa de Davi, depois da morte dele. E o que me chama muito a atenção no texto é justamente o fato dela agir num momento de crise. As irmãs estavam falando aqui, ajoelhai, na música, né? Não existe melhor resposta a um problema do que botar o joelho no chão. Pedir a Deus a solução para esse problema. E essa mulher realmente foi usada por Deus. Ela foi uma mulher em que a gente... Depois o irmão leia com atenção, os irmãos vão ver. E Davi chega no final daquele encontro que ela tem com Davi, na solução daquele problema. E qual era o problema? Davi, naquele momento, ele estava precisando de ajuda. Precisando de ajuda para os seus, né? Davi, ele precisou de muitas pessoas. E em um certo momento, quando ele soube deste homem, que ele também tinha ajudado os pastores desse homem a resolver as suas dificuldades, Davi então manda mensageiros à casa daquele homem solicitar ajuda, comida. Era o momento em que suas ovelhas estavam sendo tosqueadas e tal. Uma situação boa, o homem era rico. E Davi pede ajuda. E aquele homem negou ajuda. E Davi se irou muito por causa daquilo. Esse camarada eu ajudei lá atrás, agora ele não quer me ajudar, o que está acontecendo? Não, vou matar ele. Ele preparou uma equipe de homens e vamos lá e vamos matar esse camarada, é a família dele, vai morrer todo mundo. Não sabe ser recíproco ao que ele acabou de receber há pouco tempo e tal. E quando a Abigail soube desse negócio, ela se levanta rapidamente e não vai, interessante, fazer o que muitas das vezes nós fazemos, reclamar com o outro. Você, camarada, você não... Ela não faz isso, ela simplesmente levanta e vê naquele momento uma situação que ela precisava resolver na sua casa. Ela precisava resolver para a sua casa. Então o que ela faz? Ela prepara lá um banquete e leva para Davi e intercepta Davi com os seus soldados que vinham para matar todo mundo e pede desculpa, clemência, ajuda, está aqui, eu trouxe mantimento e tal. E Davi vira para aquela mulher, interessante, ele no versículo 32, ele diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Davi louva a Deus, por quê? Porque ele cai em si e diz assim, logo em seguida, que aquele encontro fez com que ele não derramasse sangue, ele não vingasse com as suas próprias mãos aquela atitude. Uma atitude interessante, sábia. Abigail foi uma mulher ali, irmãos, olha,
diga de passagem, nós precisamos aprender muito com ela. Precisamos aprender muito com ela três coisas. Quando eu estava vendo o tema, né, a divisa, e interessante, na nossa divisa, quando aquela mulher percebe que uma das suas 10 dracmas havia sido perdida, veja, uma de 10. Os irmãos sabem mais ou menos o valor de uma dracma? Só para ter uma ideia. É o dia de um trabalhador. Uma dracma é um dia de um trabalhador. Então, você faz a conta aí para quem ganha um salário mínimo, pelo menos, você vai descobrir que é mais ou menos quase 90, acho que é 90 e poucos reais. Um negócio assim, o dia de um trabalhador. Faça as contas, quem é bom de matemática aí. Então, veja, 10, ela perde uma. O que ela faz? Ela acende a candeia. Para que ela acende aquela candeia? Porque naquelas casas daquela época, os cômodos eram muito escuros, não tinha janela. Então, ela faz tudo possível para resolver aquele problema. E ela acende a candeia. Depois eu vou fazer um estudo mais sobre esse tema aqui, que eu achei, essa nossa aqui, que é muito interessante. Algumas características aqui. Ela mostrou ali naquele momento uma qualidade, 3 qualidades que precisam ser recuperadas por nós. A Abigail mostrou aqui, primeiro, ela mostrou para a gente que ela é uma mulher pacificadora. Ela mostrou para a gente que ela é uma mulher prudente. E ela mostrou para a gente que ela é uma mulher sábia. 3 questões que nós precisamos procurar em nossas casas, em nossas famílias. 3 coisas importantíssimas, é claro, que o amor, o perdão, a fidelidade, o respeito e gratidão, lealdade, honestidade, paciência, são coisas que nós precisamos também trabalhar para procurá-las. Mas essas 3 eu quero destacar hoje, muito importantes na nossa família, na nossa casa, que estão sendo perdidas. Vou repetir. Pacificadora. Quantos lares parece mais um ringue, né? Não há paz, não há só brigas. Prudência. Quantas pessoas andam com muita imprudência, infelizmente, e também sem sabedoria. 3 coisas importantíssimas que nós precisamos trabalhar hoje. E rapidamente eu quero trabalhar com os irmãos sobre essa mulher. Hoje é dia das mães, está todo mundo aí bem emotivo, parabéns às mamães, Deus abençoe, os papais também que são mamães, também tem pai que é mãe, parabéns também, né? E as futuras mamães também, parabéns, aquelas que ainda nem casaram, parabéns também, porque um dia vão ser, eu estou profetizando, né, e tal, né? Deus abençoe a todos vocês. Pois bem, pacificador, o que é ser pacificador? Os irmãos sabem o que é ser pacificador? Pacificador são aquelas pessoas, irmãos, do deixa disso. Já ouviram essa expressão? A turma do deixa disso? Pois é aquela turma que quando vê uma situação em que algumas pessoas estão discutindo, ou mesmo ela com alguém, ou alguém com ela faz de tudo para resolver o problema sem discussão. Acabar com a discussão. Acabar com o problema. É aquelas pessoas que realmente às vezes saem prejudicadas, mas para quem resolveu o problema. Sai prejudicada. Veja, aquela mulher, Abigail, houve uma crise na casa. Houve uma crise. Ia morrer todo mundo. Davi vinha com seu coração irado, com seus soldados para matar todo mundo. Ela viu aquela crise. O que ela fez? Ela resolveu o problema. Ela pegou e foi tratar para pacificar a situação. Não morrer ninguém. Não morrer ninguém. E ela podia ser prejudicada, por quê? Porque ela tomou a frente do seu marido. Ora, naquela época, muito mais. Naquela época, ela pegou simplesmente, tomou a frente, tomou decisão. Não, vou lá resolver esse problema. Pacificador é aquele que faz de tudo para acabar, resolver o problema. E Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu tenho certeza que os irmãos conhecem esse texto, mas para quem não conhece ou não lembra, diz Paulo o seguinte: se possível, ou façam de tudo o possível para ter paz com todos os homens. Tem pessoas que adoram uma briga. Tem gente que diz assim, olha, eu dou um boi para não entrar na briga, mas depois eu dou uma boiada para não sair. Tem gente que ama a briga, discussão, não sei porquê, mas tem gente que ama. Preste atenção. Não é questão nossa discutir, brigar. Isso é para Deus. Você vai ver que na história, por causa daquela atitude, o marido dela vem morrer. Deus pesou
a mão. Deus é o nosso juiz. Deus é aquele que intercede por nós. Jesus Cristo está ali à direita de Deus, intercedendo por você e por mim. Então não sou eu que vou resolver o problema na discussão, até porque quando há uma discussão, o que acontece? Um quer mais falar do que o outro, mais alto do que o outro. E não resolve. E não resolve. Discussão não leva ninguém a lugar nenhum. E Jesus Cristo, nas suas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5, versículo 9, olha o que ele diz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurado, extremamente feliz, muitíssimo feliz, não tem palavra de descrever ou para descrever a felicidade daqueles que são o quê? Pacificadores. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus? Presta atenção na resposta que você vai dar. Se você é filho de Deus, você tem direito também a ser muito feliz. Mas esse teu direito de ser muito feliz está vinculado ao fato de você ser o quê? Tem gente que levanta pronto para levantar uma briga, né? Tem gente que qualquer coisa é motivo para discussão. Tem gente que ama esse tipo de coisa. Gente, não é assim que funciona. Fuja de briga, fuja de discussão. Essa é uma característica que a Abigail passou. Ela foi pacificar uma situação, mesmo que ela pudesse correr no risco de ser depois criticada. O marido dela podia falar: o que tu vai fazer lá, mulher? Não podia falar isso? Eu te dei ordem para isso, mulher? Não, ele podia depois ter uma situação ali. Mas ela fez de tudo para pacificar. Essa dracma tem que ser achada, tem que ser encontrada em nossas casas, na sua e na minha família, nas nossas famílias. Acenda a luz, que é porque eu vou dizer que luz é essa, é da candeia. Outra característica dela, ela também era uma mulher o quê? Eu falei, segunda, a mulher prudente. Você sabe o que é ser prudente? Você sabe o que é prudente? Definição de prudência. Prudência, ou ser prudente, é aquela pessoa que tem atenção, ou sua atenção voltada para algo que demanda algum tipo de cuidado para que essa pessoa, no final, alcance seu objetivo desejado. Mas cuidado para não entrar no outro lado da prudência, que pode ser a ansiedade. Você conhece a ansiedade? Ansiedade é o cuidado ou também a atenção, mas sem medidas, descontroladas. A prudência não lhe traz problemas físicos e mentais, mas a ansiedade provoca problemas. A pessoa, quando tem o seu dia a dia afetado pelas suas preocupações, ela não é preocupada, ela é ansiosa. E interessante notar, irmãos, que há muita semelhança entre um e outro. Você quer fazer uma viagem, você vai se programar para fazer essa viagem. Ninguém faz uma viagem sem se preparar. Ninguém faz uma viagem sem se programar, correto? Quem já fez viagem sabe como é que funciona um negócio desse. Você, se vai de carro, prepara o carro, você põe a gasolina, você vê o trajeto que vai ser desenvolvido, para onde você vai, que lugar que você vai estar, qual o local que você vai se hospedar, quanto vai custar, aquele negócio todo que todo mundo que faz viagem sabe como é que é. Isso é ser prudente. Não é chegar lá e Deus dará. Não é assim que funciona. Mas o camarada, quando ele começa a perder o sono por causa da viagem, isso é o quê? Ansiedade. Mas se eu chegando lá, mas se eu acontecer, mas se eu acontecer. O camarada começa a entrar em desespero. Abigail não, ela mudou, ela mostrou ali prudência. Bom, eu vou preparar o lanche, o almoço, o café e vou levar lá para Davi e vou saciar a fome, porque eles estavam precisando de comida. Vou lá ajudá-los. Ah, se Davi não quiser me ouvir, não, isso não me interessa, porque eu não estou dentro do coração dele e não posso administrar isso. Ah, mas se os soldados me virem primeiro me matar, não interessa, eu não quero me preocupar com isso, porque isso foge ao meu controle. Isso foge à minha administração. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Planejei, executei e agora é com Deus o restante. Isso é prudência. E aquela mulher mostrou prudência. Essa é uma dracma que precisa ser encontrada em nossas casas.
Quantas famílias estão vivendo dias de ansiedade, de grande ansiedade, por problemas que não estão e não tem como estar no controle das suas mãos? Quantas? Nós estamos vivendo um período de grande ansiedade. A sociedade ela está ansiosa por muitas e muitas coisas. Não é ser prudente, isso aí ser ansioso. Não é ser prudente. A prudência é aquele que pensa, projeta, elabora para chegar a um determinado fim, mas sem prejuízos físicos e emocionais. O ansioso é aquele que não pensa, ou aquele que pensa, mas pensa tanto e até naquilo que foge ao seu controle de administrar. E aí ele traz problemas de respiração, taquicardia, noite sem dormir, aquele negócio que todo mundo que é ansioso sabe como é que funciona. Mas olha o que a Bíblia nos ensina sobre ser prudente. Veja em Provérbios capítulo 14, versículo 8. Salomão, um homem muito sábio, ele diz duas coisas aqui importantes. Uma no versículo 8 e outra no versículo 15, na sequência. A sabedoria do homem prudente é o quê? Discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Discernir o seu caminho. Versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Ser prudente é saber onde pisa, discernir onde pisa, por onde anda. Isso é ser prudente. E você tem condições disso. Aquela mulher buscando a sua dracma, o que ela fez? Primeira coisa que ela fez. Ela acendeu a cadeia para resolver um problema. Qual é o problema? Não tem luz. Preciso de luz. Preciso de luz para achar. E depois ela usa um instrumento. Qual é o instrumento? Mulher gosta muito disso também em casa. Tem homem também que gosta, né? Varrer a casa. Tirar a poeirinha dos cantinhos debaixo do móvel. Oh, negócio chato isso, mas tudo bem, tem que fazer. Né? Ela usa as suas ferramentas. Será que ela poderia também não ter achado? O que você acha? Poderia também não ter achado. Poderia. Ela fez o que a ela poderia ser feito, que é acender a luz, varrer, tirar os móveis do lugar e tal. As chances de achar são grandes, lógico, mas poderia também não ter achado. Quem já não perdeu alguma coisa dentro de casa, procurou do céu abaixo e não achou nada? Eu também. Mas eu vou morrer por causa disso? Vou entrar em desespero por causa disso? Eu vou perder noites de sono por causa disso? Olhando pelo lado racional, eu tenho 9 na mão. Olhando pelo lado racional, eu tenho 9 na mão. Fiz de tudo para achar esse 1. Não consegui. Não consegui. Num exemplo bem grotesco, mas mais ou menos parecido. Deus quer que todos se salvem. Mas nem todos vão se salvar, porque não querem. Aí Deus perde o sono por causa disso, se Deus fosse dormir, né, no caso, né? Deus entra em desespero por causa disso? Não. O que ele pode fazer? O que ele pode fazer, ele fez. Mandou Jesus Cristo, morreu na cruz para dar perdão para todos os que quiserem. Abriu a porta do céu para todos os que desejam. Aquilo já foi feito. Percebeu? Prudência. E Mateus capítulo 10, 16, veja o que Jesus Cristo diz. Eu os estou enviando ao meio de lobos, como ovelhas. Portanto, sejam... Nós vivemos em um mundo em que, infelizmente, estamos cercados de problemas. Seja físicos, sejam emocionais, sejam materiais, seja lá o que for. Estamos rodeados. Mas Jesus Cristo diz, seja prudente que nem o quê? Ah, interessante essa expressão, serpente. Eu não sei que quantos já estudaram biologia. Meu pai é professor de biologia, né, formado nesse negócio, né? Não sei se lembra disso. Sabia que a serpente, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Sabia que a serpente, ela não ataca, ela foge dos seus possíveis agressores? Hã? Ela se defende. E a defesa dela é fugir. Quem já esteve perto de uma, sabe como é que funciona o negócio? Ela mete o pé. Ela não tem pé, mas ela mete o pé. É a defesa dela. Vai embora.
Tem animal que não funciona assim, né? A gente sabe disso. Tem animal que ataca. Mas a serpente, ela mete o pé, ela se defende. Ela vê mal, ela vê mal. É mais pela linguinha dela. Então, quando ela vê um negócio acontecendo meio esquisito, ela sai o pé. Quando ela se sente ameaçada e vê que não consegue, ela faz que nem aqueles camundonguinhos. Já viram aqueles camundonguinhos em casa? Tenta matar o bicho, ele sai das carreiras, né? Mas se você não consegue, se ele se vê encurralado, ele vai querer te morder. É defesa. Então seja prudente que nem a serpente, meta o pé, se defenda, sai fora dos problemas. Isso é ser prudente. Mas tem gente que cava problema. Tem gente que cria problema. Tem gente que gosta de problema. Aonde tem um problema, está lá ele. Gente, Abigail viu um problema. Vai morrer todo mundo na minha casa. Vou resolver. Como? Resolvi conforme era necessário. Levei a comida para o homem que estava querendo comer ele e seus soldados. Pronto, resolvi o problema. E por último, irmãos, ela era uma mulher o quê? Sábia. Isso é um negócio que às vezes falta muito nas nossas vidas, irmãos. Muito na nossa vida. Você sabia que depois que Abigail se casou com Davi, teve uma ocasião que Davi teve que fugir? Sabe quem ele levou na mala com ele? A única pessoa? Abigail. Sabia dessa? Curiosidade bíblica. Davi estava fugindo e naquele negócio, fugindo da situação, ele precisou ir embora. E quem ele leva com ele? Abigail. Vai embora com ele. Por que ele leva Abigail e não a primeira mulher que tinha? Por quê? Curiosidade. Dedução lógica, não está escrito na Bíblia. Mas eu deduzo pelo texto que a gente está lendo. Ela era uma mulher sábia. Sabe o que é ser sábio? Não é aquele que tem só conhecimentos pedagógicos, escolares, filosóficos, sei lá o que mais. Sabedoria é aquele que vê um problema e sabe como resolvê-lo e sabe resolver de maneira correta. Porque tem gente que vê o problema, vai resolver e acaba estragando mais do que consertando. Provérbios, Salomão diz uma coisa interessante no capítulo 11, versículo 29, depois vocês vão ler, né? E depois no capítulo 14, versículo de 1 a 27, depois você vai ler lá, que ele começa lá, mulher sábia, aquele negócio todo. Você vai ver nesses textos que Salomão está falando sobre família. E nesses textos ele vai dizendo, e vai te mostrando que a sabedoria constrói a nossa casa, edifica os nossos filhos. É isso muito importante, irmãos. E se você não consegue ter sabedoria, Tiago dá a solução para você. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, o que ele diz lá? Você conhece o texto, com certeza. Se alguém de vocês tem falta de quê? Sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Não foi só para Salomão que ele deu sabedoria, não. Ele dá para quem quiser pedir. Se você tem falta de sabedoria... É interessante Salomão, né? Camarada, chega Deus para Salomão. Salomão, o negócio é o seguinte, ó. Finge que eu sou o gênio da lâmpada, o que você pedir eu te dou. Aí Salomão falou assim, eu quero bastante riqueza. Afinal de contas, eu sou rei. Foi isso que ele pediu? Não. Salomão pede o que você quiser, eu te dou. Realmente, eu quero uma frota de navios, eu quero expandir meu império além mar. Foi isso que ele pediu? Não. O que ele pediu? Já mostrou que o homem era inteligente. Porque na sabedoria ele consegue muitas outras coisas. Riquezas, um exército. E, diga-se de passagem, o império no tempo do rei Salomão, o império de Israel, o território de Israel, foi o maior que teve na história. Ele expandiu o seu império. Olha que homem inteligente. Já mostrou sabedoria na hora de pedir. Então, se você não tem sabedoria, se você é uma pessoa que não acha que não sabe nada, peça a Deus, que Ele vai te dar livremente. E não fica do tipo, eu te dei, agora usa. Não, Ele não vai jogar na tua cara, não. Ele vai te dar, vai te abençoar. E veja o que aquela mulher fez. E agora eu chego aonde eu queria. Ela acende a candeia. O problema nosso é que nós queremos procurar resolver os nossos problemas com a nossa sabedoria, mas só que a nossa sabedoria é uma sabedoria humana, falha e limitada. Mas a sabedoria de Deus é perfeita, é justa. E o que aquela mulher fez? Ela não foi procurar a dracma com seus olhos simplesmente,
Não, ela buscou acender uma candeia. E a candeia que nós temos é Cristo. Cristo é a nossa luz. E essa luz, quando habita em nossos corações, realmente de forma plena, acesa, como deveria estar, no alto, de modo clarear, e não lá embaixo, escondida, quando essa luz clareia nossas vidas, nossos problemas são solucionados. Ela solucionou o problema dela. Eu perdi minha dracma. E agora, onde ela está? Vou acender a luz. Que luz? A luz de Deus. E essa luz clareou o ambiente em que ela estava vivendo. E com isso ela conseguiu achar a dracma. Nossas famílias precisam dessa luz. Isso é sabedoria de Deus. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. E essa sabedoria, irmãos, perfeita, divina, do alto, ela vai fazer com que você resolva todos os seus problemas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Nós criamos problemas. Nós criamos problemas. Mas Deus quer nos ajudar a resolver os nossos problemas. Abigail mostrou grande sabedoria. Grande sabedoria. E Davi louva a Deus por ela. Olha, mulher, não é brincadeira não. Você, além de bonita, porque ela era bonita, o texto diz, se você depois ler lá em 1 Samuel, você vai ver logo no versículo 2, que ele tinha uma mulher chamada Abigail, mulher inteligente, o texto diz, e bonita. E bonita. Então Davi olha para ela e diz, Davi, olha, a mulher, você, nota 10. Você mostrou grande inteligência, grande sabedoria, grande prudência em fazer com que esta situação fosse apaciguada. E nós? Será que em nossos lares nós podemos encontrar várias outras Abigail? Não é só mulher, não. Às vezes a gente fica falando só para o lado da mulher, porque é dia da mulher, da mãe, esse negócio todo, mas o pai também. Vejam o marido dela, chamado Maom, era o maior mala. O homem não é brincadeira, não. Grosso, sem sabedoria. E em vez de resolver um problema, ele criou um grande problema para a sua casa. Provérbios, quando eu falei, depois vocês leiam lá sobre a sabedoria de Deus na sua casa, ele diz que o homem sábio, ele constrói filhos, ele constrói uma casa sólida. Salomão fala isso, depois você lê lá com calma, né? Os textos que eu falei para os irmãos, leiam, e se você esqueceu, não anotou, pega depois na internet, está lá gravado, né? Leia com cuidado, e você vai ver que a nossa sabedoria, muitas vezes os nossos lares, aliás, nossos lares estão sendo destruídos por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria, não do outro, mas minha. Não joga a culpa para o outro, não. É fácil jogar a culpa para o outro. É sua. Sua sabedoria. Em não saber ser pacificador. Você quer discutir, quer brigar, quer criar um motivo para criar discussão. Por falta de prudência. Você não pisa. Você quer correr sem olhar para onde você está indo. Sem condições nenhuma. E vive uma vida de ansiedade por causa disso. E a sabedoria é sua, mas tem que ser divina. Porque assim você resolve os problemas do seu casamento, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais. Tenha isso em mente. Aprenda com Abigail, não a minha avó, mas a de Abigail do Velho Testamento, que depois veio ser esposa de Davi. Mulher tão sábia que ela deixou um exemplo lindo para nós, e Davi louva a Deus pela vida dela. Davi não estava de olho nela, não. Por favor, não pense isso não, tá? Davi não estava de olho, não. Davi olhou, sim, a sabedoria daquela mulher. Davi olhou, sim, aquela qualidade dela de ser prudente e pacificar aquela situação. Foi isso que Davi e louvou a Deus por causa disso. Então, seja você uma pessoa pacificadora, porque você vai ser feliz, tá ok? A Bíblia diz isso. Você seja prudente, porque os seus caminhos serão realmente maravilhosos, e usando sempre a sabedoria de Deus, porque essa sim é perfeita e nos ajuda em todos os momentos de nossas vidas. E busque a Deus, faça como ela, né? Sumiu. Então vamos buscar. Aonde? Debaixo da luz de Deus. Debaixo da luz de Deus. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus.